Pedro Bonenberg já está aqui comigo mais uma vez para a gente conversar sobre um assunto muito importante, porque, Pedro, domingo também foi dia da posse dos governadores pelo Brasil. Como é que foram aí as posses? Diz pra gente, Pedro, quais foram os momentos mais marcantes? Pois é, Elias, vamos destacar aqui pelos 3 estados principais do Sudeste, né? Começando pelo Rio de Janeiro, de onde eu falo agora, onde tomou posse o governador reeleito Cláudio Castro. Castro que havia assumido após a saída de Witzel aqui do estado, né? Depois de alguns escândalos aqui no Rio de Janeiro. E agora ele, eleito em primeiro turno, toma posse aqui no estado. Cláudio foi empossado nesse domingo, assim como o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e os demais governadores. Ele fez um discurso para apoiadores, para a população do Rio, destacando as principais medidas que considera prioridade para o estado nesses próximos anos. Entre as ações listadas por Cláudio Castro, Elias, ele falou sobre o combate a feminicídios, anunciando também a criação da Secretaria da Mulher aqui no Rio de Janeiro. Uma pasta que vai ficar responsável especialmente nesse sentido de combater a violência contra a mulher aqui no estado e que vai também ser responsável por ser um ponto-chave, né, nessa fiscalização e também nas investigações contra esse tipo de crime aqui no Rio de Janeiro. Cláudio também trouxe algumas outras prioridades listadas aqui para o estado, entre elas a revisão do regime de recuperação fiscal, que custa muito ao estado todos os anos. O regime de recuperação fiscal, que é aquele regime criado para que os estados paguem a dívida com a União. Também a criação de novas rotas do gás aqui no Rio de Janeiro e ainda obras rodoviárias para o estado. Cláudio Castro também participou hoje, nessa segunda-feira, da cerimônia de empossamento do secretariado do Rio de Janeiro. São 32 secretarias e talvez destaque maior no dia de hoje para o secretário Washington Reis, que chegou a ser candidato como vice na chapa de Castro, mas teve a candidatura impugnada pela Justiça Eleitoral. Ele não concorreu, portanto, com Castro, mas agora se junta à parte do secretariado aqui no Rio de Janeiro. Em Minas Gerais, Romeu Zema do Novo, também reeleito, tomou posse também neste domingo, Elias, e discursou, né, da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, fazendo um discurso num tom de retomada após a pandemia. Zema trouxe também as prioridades que considera importantes para esse novo mandato dele à frente do governo mineiro. Entre essas prioridades, no caso de Minas, nem seria a revisão do regime de recuperação fiscal, mas sim a adesão ao regime de recuperação fiscal. Uma pauta que está bastante travada há bastante tempo na Assembleia Legislativa de Minas, chegou a ser discutida pelo Supremo Tribunal Federal e que agora pode caminhar nesse começo de 2023. Também falou sobre o fechamento de um novo acordo, um acordo bilionário sobre a tragédia de Mariana. Nós tivemos em 2019 o fechamento, aliás, melhor dizendo, 2019 não, em 2020 o fechamento daquele acordo em relação a Brumadinho, né, com a Vale, e agora Zema quer fechar um acordo sobre Mariana, um acordo inclusive bem maior que Brumadinho devido ao impacto ambiental. Isso vai ser negociado com a Vale, com a BHP e especialmente com a Samarco, empresas que estão relacionadas a esse desastre ambiental, essa tragédia que aconteceu em Mariana em 2015. Em São Paulo, Tarcísio Freitas tomou posse nesse domingo e aí talvez seja o maior destaque entre os governadores do Sudeste, porque ele não foi reeleito como Castro e Zema. Caso de Tarcísio, ele põe fim a uma espécie de reinado do PSDB em São Paulo, PSDB que governou por quase 30 anos e que depois de quase 3 décadas perdeu a primeira eleição ao governo do estado de São Paulo, que é o estado mais rico do país, né? Um estado muito importante para a economia do país, do Brasil como um todo. Tarcísio defendeu o Bolsonaro no discurso dele de posse, agradeceu o apoio do presidente e disse que vai dialogar com Lula, apesar de ter divergências, vai dialogar para o bem de São Paulo, para o bem do país. Foi o que disse no discurso o governador empossado de São Paulo, Tarcísio Freitas. Ele lembrando que foi ministro da Infraestrutura
no governo de Bolsonaro. Nas prioridades do governo paulista, ele destacou o combate às desigualdades, o combate à fome e também a retomada de obras paradas. Para encerrar esse assunto da região sudeste, Elias, só vale destacar: Lula tem 3 oponentes aqui, digamos assim, na região sudeste. Nenhum deles era apoiador de Lula na eleição deste ano. Nós tivemos em Minas Gerais Romeu Zema do Novo, que apoiou Bolsonaro, Cláudio Castro no Rio, que também apoiou Bolsonaro, e Tarcísio Freitas em São Paulo, que também apoiou Bolsonaro. Fato é, são divergências políticas e a gente espera que, para o bem do país, haja diálogo e que haja conversa entre esses estados e também a presidência da República. Elias. Pois é, muito bem lembrado, Pedro. União, sem dúvida alguma, é a palavra. Sempre que falamos sobre política, claro, todos os lados têm aí o seu lado de oposição. Nós temos realmente esquerda, direita, não importa. Quando falamos sobre o bem da nação, todos os lados são importantes na construção de um país e dos estados também cada vez mais fortes.